Vamos lá, estamos na reta final do capítulo 11, então, né? Só para relembrar um pouquinho vocês, só para a gente pegar aqui o esquema, né? A gente pode dividir assim a estrutura do capítulo 11, mais ou menos, uma apresentação aqui dos medo-persas e dos gregos, né? Com todos os detalhes das dinastias que a gente viu. Depois entra um período aqui de Roma imperial, né? Nós vimos personagens diferentes de outras profecias em que concentrava apenas no poder, né? Era um chifre, era um animal, né? Era um poder, mas quem estava lá sentado na cadeira com a caneta para assinar as ordens? Não importa, tá? Era um poder, né? A Bíblia fala. Diferente disso, o capítulo 11, ela menciona quem era o chefe de cada um dos poderes ali, né? Mencionou os 4 imperadores Medo-Pérsia, que ainda viriam depois de Ciro, eu mostrei para vocês. Mencionou depois, lembra, toda aquela hierarquia de Ptolomeus e Seleucidas e né, a dinastia que houve ali, dos gregos, né? E depois entrou em personagens como Júlio César, Cleópatra, Marco Antônio, né? Todos eles ali que a gente conhece da história, Roma Imperial. E chegou até o imperador que estava no poder quando Jesus foi morto, Tibério, né? Então a gente foi. A partir dali, eu vou colocar a divisão aqui assim, olha, mais ou menos, tá? A partir da cruz ali que é mencionado, começa uma transformação aqui, um processo de metamorfose, tá? Nesse período. Aqui na cruz a gente está com os imperadores, e aqui nesse capítulo, eu vou botar um verso aqui só como referência, o verso 31, nós estamos com os papas, tá? Na verdade é um pouquinho antes do verso 31 ali. Há uma passagem que eu mostrei já para vocês isso aqui. Então os imperadores se transformam em papas, tá? Tem características semelhantes, nomenclatura que é dada, né? O homem viu uma referência ali, é dado depois lá quando já é papa também. Então ocorre essa metamorfose. Aqui é o grande período das cruzadas que a gente viu. As cruzadas fizeram parte dessa transformação, tá bom? E nós chegamos aqui no verso 31, onde esse poder ataca o santuário. Surpresa, alguém ficou surpreendido com isso? A gente já tinha visto isso em outras linhas proféticas de Daniel, né? O ataque ao santuário, ou seja, um poder que criou uma série de doutrinas e de cerimônias que obliteraram a visão do santuário e o serviço de Jesus no céu, né? Lembrando a vocês que não bastou Jesus morrer na cruz aqui. Jesus tem que fazer outras ações. Ele começou fazendo a intercessão, ok? Mas nós sabemos que a partir lá de... Deixa eu ver onde que eu vou me localizar aqui. Um pouco antes, né? Vamos botar aqui essa divisão. 1854, Jesus começa então o trabalho de juiz, certo? A gente já viu isso. Bom, essa é a fase então da metamorfose que aparece. A última fase desse capítulo é que nós vamos ver hoje, vai do verso 40 até o verso 45, tá bom? Era considerado futuro em toda a sua extensão, tá bom? Hoje é parcialmente futuro. Algumas coisas já começam a acontecer. E é isso que eu queria demonstrar para vocês hoje, tá bom? Então hoje nós vamos nos ater a esse verso 40 até o 45. Fazer um estudo um pouco mais detalhado dessa parte aí, tudo bem? Tá bom? Então vamos abrir Daniel 11. E vamos lá para o outro verso. Tá? Professor, é 1844? 1844, quando começou o juízo investigativo no céu. Tá bom, né? obrigado. Bom, então todo mundo está contextualizado agora. O interessante, se vocês voltarem o capítulo, queria só fazer mais umas observações aqui. Nós iniciamos o capítulo, principalmente quando entrou no tempo da Grécia, tá? Vocês já se acostumaram com essa expressão. Rei do norte e rei do sul.
tá? Vimos que aparece no início do capítulo, aparece demais, um brigando contra o outro, né? E a gente chegou a dar nomes a eles, né? Os Seleucidas, tá? Contra os Ptolomeus, né? A gente viu essa discussão um contra o outro aqui. Quando falava rei do norte, a gente sabia que estava vindo ali da região da Síria, né? E quando falava rei do sul, a gente sabia que estava vindo Egito, tá bom? Guardem essa estrutura aqui, ó. Egito sempre foi o símbolo do rei do sul, tá bom? Depois de um tempo, especificamente ali por volta do capítulo 16, do verso 16, para-se de usar essa nomenclatura. Você vai ver alguma referência apenas ao rei do sul, tá bom? Você vai ver alguma referência ao rei do sul, um pouco antes. Porém, quando chega então no verso 40, tá? Então, vamos colocar aqui assim, ó, no verso 40, de fato aí, começa a ter uma referência novamente ao rei do norte. Tá bom? Isso é um detalhe importante vocês saberem. O rei do sul nunca deixou de ser caracterizado. Tá? A gente, durante toda a narrativa, a gente sabe quem é o rei do sul. Ele não se transforma. Tá? Ele é o Egito, inicialmente o Egito físico, local, mas depois ele vai ganhando a noção de que é um estado ateísta, uma região ateísta, ou um poder ateísta, melhor dizendo, tá? Representado até pela fala lá do faraó no tempo de José, né? Deixa o meu povo ir. Quem é esse Deus para que eu execute a ordem dele? É ateísta, ele não reconhece Deus, tá? Então esse poder, o Egito, ele se mantém mais ou menos constante, tá bom? Porém, o rei do norte, ele sofre uma transformação. E essa transformação nós já vimos, é a transformação primeiro de Roma, né, que ela imperial se transforma em Roma papal e chega ao verso 40 como Roma papal, tá bom? Porém, eu queria enfatizar para vocês um detalhe importante. Bom dia a quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Verso 40, olha como está a estrutura. Quem pode ler o verso 40 só até a primeira frase do verso 40? No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Isso, até aí. Vocês ouviram a menção ao rei do norte até aí? Não. Ele, tá bom? Vamos tentar descobrir, na verdade o rei do norte ele aparece logo em seguida, e a referência é esse ele, tá bom? Mas vamos tentar descobrir quem é esse ele. Acompanhe comigo aí rapidamente nos versos, tá? Uma passada de olho agora nos versos para vocês verem. Ele, quando eu falo ele, eu conheço de quem eu estou falando? Conheço. Opa, se eu estou contando para você alguma coisa. Então, ele me disse isso. Você sabe, e eu também sei, porque eu estou falando, que eu estou me referindo a alguém. Eu não estou falando assim, alguém me disse. Eu falei, ele. Quando é ele, especificado. Tá bom? Aonde é a última referência que a gente tem que se encaixaria com esse ele? Precisamos voltar alguns versos, tá? A última referência que eu encontro de trás para frente é no verso 36. Olha lá. Este rei fará segundo a sua vontade. Vamos lá. Eu não sei quem é esse rei, mas eu sei que essa é a referência daquele ele do verso 40. É esse rei. E ele faz segundo a sua vontade. Tá bom? Mas vocês viram que não aparece aí referência a rei do norte. A nomenclatura. Mas nós já começamos a entender quem ele é. Vamos voltar um pouquinho mais, e agora a última referência de trás para frente, depois do verso 36, aparece no verso 29. Vocês não vão achar o ele em algumas traduções, mas ela está no original, tá? No tempo determinado, como se fosse entre parênteses, ele tornará a avançar contra o sul. Estão percebendo? Todo mundo confortável até aí? Tem um ele subentendido. Nós, do português, entendemos perfeitamente que tem um ele aqui, tá? E no original tem, mas na tradução não foi colocada. Porque olha lá, ó, no tempo determinado, tornará, quem é o sujeito? Tornará, ele é o sujeito, é de quem está se falando aqui, esse rei, tá bom?
mas não me diz ainda quem é, concordam? Como eu estudei o capítulo 11 até aqui, eu até sei quem ele é, tá? Nós estamos falando aqui do papado, mas vamos voltar um pouquinho mais. A próxima referência que aparece a esse ele, você tem que voltar bastante, está no verso 16, tá? E aí nós estamos no tempo de Roma Imperial. Olha lá, o que vier contra ele fará o que bem quiser. Perceberam? É o, não é, olha, alguém que vai vir e vai fazer o... Não, é o. Se sabe exatamente de quem está se falando aqui, tá? E nós sabemos, porque já estudamos, que esse o que vier está se referindo a Roma, tá? Aqui todos os teólogos concordam que é a entrada em cena de Roma, tá? Primeiro Roma Imperial, como já conhecemos, e depois Roma Papal. E tem mais um detalhe. Pegando no verso 26, se você olhar essa frase, ali que fala assim, ó, ninguém poderá resistir a ele, fará o que bem quiser. Pessoal, um império, quando ele se coloca no poder, ninguém diz a ele o que vai fazer. Ele faz o que ele bem quiser. Tá? Essa é uma expressão bíblica contínua em Daniel, aparece diversas vezes, e que quer dizer que houve uma transição de poder. Tá? Existe agora um poder presente que se tornou, que apareceu no cenário. E por que ele é presente? Porque ele faz o que ele quiser, ninguém pode dizer para ele o que ele tem que fazer. Sempre usando essa palavra. Faz o que aprouver e prosperará. Vocês vão ver essa frase se repetir vários... Quer ver? Ó, vamos pegar aí o verso 3, só de exemplo. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Percebeu? Entrou em cena aqui um novo poder. Quando entra em cena um novo poder, ele faz o que ele quer. Ninguém diz a ele o que ele vai fazer. Percebeu a expressão? Então, no verso 16, entra em cena Roma. Ora, se nós sabemos que no 16 é Roma, se agora a gente chega no verso 29, no tempo determinado, entre parênteses, ele tornará a avançar, nós sabemos que é Roma. Tá bom? O sujeito que está implícito aqui é Roma. Só que agora na forma papal. A gente já sabe disso, porque a gente já estudou. Quando você chega no verso 36, este rei fará segundo a sua vontade. De novo, olha a formulazinha aí. E esse rei se refere novamente a Roma papal agora, tá bom? E até que a gente chega no verso 40, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Quem é ele? Roma, na forma papal. E que agora, prazer, está sendo apresentado a vocês, assume a forma de rei do norte. Tá? Por quê? A próxima frase aí no verso 40... e o rei do norte arremeterá contra ele com carros. Então nós agora vemos novamente restabelecido, no verso 40, a famosa luta entre o rei do norte e o rei do sul, que nós acompanhamos lá no início do capítulo 11. Eu mostrei para vocês um quadro aqui, em que aparecia o nome dos personagens históricos, e esse lutará contra esse, depois esse lutará contra aquele, esse aqui vai juntar um exército e vai bater nesse, esse aqui vai fugir, mas depois vai voltar. Nós temos os nomes históricos, rei do norte e rei do sul, tá bom? Agora está restabelecido novamente esse conflito entre o rei do norte e o rei do sul, tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Não entendeu? É rei do norte, então... Você tem o direito de não entender. Pode ser que eu não esteja explicando direito. Não, Faça a sua pergunta. Agora nessa transição, só que eu estou em dúvida. Assim. Então, o rei do norte vai simbolizar Roma agora? Vai Não. simbolizar a Babilônia? Não, veja só. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Até o conflito lá dos gregos, né? Rei do norte contra o rei do sul, tá tranquilo. Tá. Daí sai de cena essa nomenclatura, rei do norte e rei do sul. Sai de cena, tá? Para de usar. E a Bíblia vai se concentrar no desenvolvimento de Roma, tá bom? Então Roma vai agindo, os imperadores primeiro, depois há uma transformação nos papas, tá bom? Mas veja, está se narrando somente a história de Roma. Eu não estou mais falando do rei do norte e rei do sul. Apenas o rei do sul é mencionado em algum lugar, que agora eu não lembro o verso aqui, a gente precisa... Ali, ó, verso 25. Olha de novo o sujeito implícito aqui.
suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Estão vendo? Exatamente no bloco do capítulo 11, onde está se tratando de Roma, tá bom? E da transformação de Roma imperial em Roma papal, aparece o verso 25, que esse poder, que está em transformação, suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul. Então veja que o rei do sul continua sendo mencionado, embora menos. Por quê? Porque não está tendo um conflito direto, como estava nos primeiros versos do capítulo. Tá bom? Então veja, o rei do sul permanece intacto. Ele é chamado, inclusive, de rei do sul. Enquanto isso, o nome rei do norte é abandonado pelo capítulo e se trata a história de Roma, a sua transformação, até no momento em que Roma assume o título de rei do norte. Tá bom? Oficialmente. Entendeu? E agora, no capítulo 40, que nós vamos ver novamente o desenvolvimento rei do norte e rei do sul, como foi o início do capítulo. Tá bom? Tudo bem? Curioso que é dito que Deus se assenta no extremo norte, né? O trono dele é no norte. Sim, esse ponto... O centro religioso seria lá, né? Aí você vai se afastando. Isso. Esse bloco de Roma são entre quais versículos? Isso. A transformação em si, ela começa ali depois da morte de Jesus, ali no verso 23. Tá? Você pode considerar até um pouquinho antes, no 21, porque é mencionado ali, só recapitulando, pessoal, é mencionado essa expressão homem vil, que aqui no 21 se aplica a Tibério, tá bom? E aí veja que há uma transformação, e quando chega no verso 28, já passaram as cruzadas, ou você está no final das cruzadas, e veja a mesma expressão, homem vil, só que agora se refere aos papas, tá bom? Porque a gente sabe que historicamente esse período aqui é o das cruzadas. Então já passou a Roma ocidental, tá? Não tem nada, esse capítulo não aborda nada em Roma oriental. Nada Constantinopla, nada bizantino. Tá? Quando você fala de, também está aqui escrito que o rei do norte passa a não ser chamado mais de rei do norte, e essa fortificação, né, essa força que vem o Império Romano, é porque aí vem o Papa, é porque a igreja, na verdade, ela está ganhando força em cima dos imperadores, então deixa de usar o nome rei e passa a ser Império Papal. Não por isso, tá? Você fez certo, a tua afirmativa está correta. Os papas, eles tomaram o lugar dos Césares, dos imperadores. Mas é a mesma estrutura, exatamente. Tá? A Bíblia simplesmente deixou de usar o termo rei do norte porque Roma estava em transformação, estava preparando uma descrição do poder romano. Então ela meio que abandonou essa disputa rei do norte e rei do sul, que vai retomar só no verso 40. Para valorizar a igreja também e o Papa. Isso, para mostrar a história, como que esse poder oprimiu a história. Corretíssimo, tá? Que é o que a gente vê esse poder vai fazer uma movimentação primeiro horizontal de perseguir as pessoas, depois ele faz uma movimentação vertical. Ele ataca Deus. Como que ele ataca Deus? Ora, ele se coloca no lugar de Deus, né? Ele constrói uma estrutura que diz, olha, você não precisa confessar os seus pecados a Jesus, confesse ao bispo, ao padre que está aqui do lado, né? Olha, você não precisa... Veja só, a Bíblia fala que Jesus morreu uma única vez, mas nós vamos fazer Jesus morrer todas as vezes que houver uma missa, tá? Então é chamado o sacrifício sem dor, que é quando o Papa, né, os padres mencionam aquelas palavras e subitamente o pão se transforma na verdadeira carne do Filho de Deus. Essa é a crença deles, tá? Não é Bíblia. Ok? Então, nesse sentido, que a Bíblia gasta um tempo explicando o que esse poder fez com o povo de Deus. E agora, e até eu vou completar a sua pergunta, que foi ótima. O verso 40 não abandonaria essa ideia do caminho do povo de Deus para voltar a falar do rei do norte e rei do sul, se não tivesse um motivo com o povo de Deus. Então esperem para ver aonde que o povo de Deus entra nesses versos aqui, e lembre-se, é presente e futuro, tá? Agora nós estamos entrando em caminho nublado, nós estamos tateando aí. Nós temos a Bíblia, mas nós não sabemos exatamente, tá bom? Muito bem, então já entendemos que o verso 40, ele então coloca novamente a disputa entre o rei do norte e o rei do sul, e sabemos que agora a figura do rei do norte não é mais uma relação de Seleucidas ou de Etíocos, não é mais. Agora
é uma relação de papas, tá bom? Ou seja, é o poder papal que está aí simbolizando o Rei do Norte. E completando o que foi dito, quem foi que falou? Alguém falou? Não me lembro agora. O Chile. Exatamente. Por isso que vai ganhar esse caráter religioso, tá bom? Então, a partir do verso 40, o Rei do Norte assume um conceito religioso, tá? E nós já sabíamos que o Rei do Sul tem um conceito humanista, um conceito de descrença, tá bom? Então percebam, eu vou falar algumas coisas a mais aqui, mas percebam que a gente começa a entrar num caminho em que eu tenho uma ideologia religiosa e uma ideologia humanista trabalhando aqui, tá bom? Uma outra coisa que eu queria reforçar com vocês é no verso 40. Esse verso, ele é uma síntese dos outros 5 versos. Tá bom? Então veja, tira a primeira frase. No tempo do fim, o Rei do Sul lutará contra ele. Tá? Vamos chamar essa frase de verso 40a. Tá bom? Só para distinguir ela dentro do verso. E vamos chamar o restante do verso de B. Tá? 40b. Essa parte de 40b é uma síntese dos outros 5 versos. Tá bom? Eu não quero entrar em mais detalhes aqui, mas eu posso subdividir o 40b ainda em 2 partes. A primeira parte dele vai representar o verso 41, 42 e 43. E a segunda e última parte do 40b vai representar os 2 últimos versos. Tá? Dá para a gente chegar nesse nível de detalhamento ali. Mas o que é importante a gente saber? Que, assim como é usado em outras estruturas em Daniel, em que o anjo que está apresentando, ele faz um resumo primeiro e depois ele apresenta em mais detalhes. Ou se você quiser, o verso 40 mostra o que acontecerá e do verso 41 em diante mostra acontecendo. Tá bom? Então primeiro o anjo deu num verso um vislumbre. Olha, nós vamos falar agora sobre esse assunto. E aí ele começa a falar sobre o assunto a partir do 41. Tá bom? Então não se percam nessa estrutura, tá? Uma outra coisa, pessoal, agora já detalhando um pouco mais o verso 40. Veja que a expressão que está no original, notem, tá? Deixa eu voltar um pouquinho mais, para que vocês entendam. Nós falamos que o capítulo 11, ele tem alguns marcos que nos ajudam a nos orientar onde nós estamos no capítulo 11. Eu vou de novo rabiscar a linha do tempo aqui. Eu vou colocar a nossa referência, que é a cruz de Cristo. Eu vou colocar uma referência aqui em termos do santuário. Tá bom? Nós vimos que o verso 21 do capítulo 11, verso 21, é onde é mencionada a morte de Jesus. Mas ele... desculpa, 22. 22 é mencionada a morte de Jesus. Olha lá. As forças inundantes serão arrasadas e diante deles serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Ou seja, o príncipe da aliança, que é Jesus, será quebrantado. Nós entendemos que perfeitamente nesse momento, com Tibério reinando, foi o momento que Jesus morreu na cruz. Tá bom? Já a referência ao santuário acontece no verso 31. Olha lá. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão... A gente sabe que não existe a palavra sacrifício, tirarão o contínuo, tirarão os serviços de Jesus de cena, tá bom? E a gente sabe que isso ocorreu na Idade Média, quando o papado usurpou essa função. Então nós sabemos que no verso 31, nós estamos ali na Idade Média, tá? Quando o papado tinha o poder. Eu quero apresentar para vocês agora mais uma referência nesse capítulo, para nós sabermos onde nós estamos, tá bom? O 40A que eu mencionei para vocês, eu vou marcar ele aqui, ó. 40A. Tá bom? Verso 40A. É a referência igual àquele famoso texto do Apocalipse da ferida mortal. Vocês estão lembrados? Lembra que o poder papal, ele vai receber uma ferida mortal, mas ele não vai morrer? Essa ferida vai ser curada e ele vai assumir novamente o poder? Exatamente, nós podemos até ler esse texto para que vocês façam essa relação de forma mais precisa. Vamos lá para o Apocalipse 13. Apocalipse 13.
Quem pode ler o verso 3? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ok? Aqui, quando nós estudarmos o Apocalipse, nós vamos ver que aqui está se falando do poder papal, tá? E quando que esse poder papal foi ferido de morte? 1798. Exatamente. Revolução Francesa. Então vamos colocar aqui um ano, ó, 1798. Tá bom? O que aconteceu nesse ano? O general Berthier capturou o Papa. O Papa foi preso. Tá bom? E aí o que acontece? Ele foi preso e o poder temporal do catolicismo terminou. Tá? Na verdade, Napoleão imaginava de eliminar o poder católico. Tá? Mas o próprio Papa já tinha deixado instruções para que, se ele fosse preso, se fizesse o conclave novamente, elegesse outro Papa e assim continuasse. Tá bom? Só que o que acontece? Em 1798 aconteceu isso. Os papas passaram a se tornar prisioneiros no Vaticano. Só que a situação se agravou mais ainda em 1870, quando houve a tomada do Vaticano e foi colocada ali a cidade de Roma como capital da Itália. A cidade de Roma é tudo, né? Inclusive o Vaticano. Então, aí mesmo que os papas ficaram exilados ali no Vaticano. Tá? A gente nasceu, né? Todos nós aqui nascemos num período em que os papas viajam muito, né? Mas não foi sempre assim, não. Eles ficavam presos no Vaticano ali. Né? Só foi melhorar isso em 1929, quando Mussolini fez um acordo e devolveu as terras do Vaticano, 44 acres ali, para o controle papal. Tá bom? Então veja que a ferida foi muito dura. Né? Além de 1798, ela piorou mais ainda depois. Só depois de 1929 é que a ferida começa gradativamente a ir se recuperando. Né? Nós sabemos que ela vai se recuperar. Então agora... É do Papa Pop, né? Papa Pop, exatamente. Agora responda. Se a ferida tirou o poder temporal do papado, ou seja, o papado mandava em tudo, inclusive nos governos civis, se a ferida fez com que ele perdesse isso, quando eu digo que essa ferida vai ser curada, eu estou querendo, na verdade, dizer que vai acontecer o quê? Vai recuperar esse poder, tá bom? Então é isso que é a nossa expectativa, de recuperação desse poder. Guardem isso, porque é isso que vai estar falando lá no capítulo 11 de Daniel, tá? Do verso 40 para frente. Vamos voltar a Daniel. Entendam agora o que está sendo dito no 40a. Quem pode ler novamente o 40a? No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Isso, essa frase. Só aí, que é o 40a. É só essa semifrase aí. Vocês sabem o que está no original? E eu não leio o hebraico, tá? Mas eu leio os teólogos que leem hebraico. Então eu sei o que está no original, tá bom? Lá fala, a expressão que é usada é daquele animal, um animal feroz, como os que nós vimos no capítulo 7, que ele faz um movimento agressivo contra o animal e fere aquele animal. Tá? Essa é a expressão original que está aqui. Então, o rei do sul feriu o rei do norte. Ele deu um golpe ali e o rei do norte começou a sangrar. Tá bom? A ferida mortal de Apocalipse. Então, nós sabemos que o início do verso 40, nós estamos em plena Revolução Francesa. Tá bom? Quando o Papa foi preso. Ferida mortal no papado. Porém, a partir daí, nós vamos ver a trajetória do papado se recuperando dessa ferida e avançando contra o rei do sul. Quem pode ler agora o 40b? Né? Ali onde começa, e o rei do norte. E o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará na sua terra e as inundará e passará. O que vocês veem dessa imagem aqui? Primeiro, perguntinha. É uma descrição literal? O que vocês acham? Não? Quer dizer que o rei do norte, ele de fato não pegou carros e cavaleiros e alugou uma frota enorme de navios e avançou para cima do rei do sul. Né? Entrará nas suas terras, aí está se referindo ao rei do sul. Ou seja, é um contra-ataque do rei do norte. Ele não foi ferido, né, num golpe. Eu estou fazendo esse movimento para vocês lembrarem do animal, tá, com as unhas. Tá?
Vai ficar muito bonito no vídeo essa descrição. Tá? Então vocês lembrarem que foi um ferimento. Ele não matou o animal, ele feriu o animal de morte só. Mas o animal se recupera e faz um contra-ataque. Agora, só um detalhezinho, só terminar. Vejam que a ação do Rei do Sul de ferir foi instantânea. Tá bom? Vejam que a recuperação do Rei do Norte é gradativa e aumentando cada vez mais. E ele vai, olha a expressão que foi usada aí, entrará nas terras, inundará. Olha inundando. Inundar é uma ação progressiva, contínua e completa. Vai inundando, tá? Então vejam que a movimentação do Rei do Norte, ela é paulatina, ela é pausada, ela é contínua, mas ela é contida, ela vai fazendo sempre, tá? Não é um golpe, percebe? Deixa eu responder a pergunta que você fez. Eu vou responder o que eu li, né? Então diz o seguinte, o capítulo 2, 7, 8 de Daniel, parece que não são literais, são simbólicos. Tem 8, 2, 7, 8 são simbólicos, né? Mas a partir do capítulo 11, ele diz que passa a ser literal. Só que ele usa, você inclusive falou alguma coisa a respeito disso aí, passa a ser literal. E o que acontece? O capítulo 11, ele amplia o escopo. Esse é o processo de leitura do livro de Daniel, é que do capítulo 2, 7, 8, 11, ele vão ampliando o escopo da mensagem que foi feita lá no capítulo 2. Então a gente tem que, quando a gente vai ler o capítulo 11, a gente tem que, de alguma maneira, estar em mente os capítulos anteriores, para você poder se localizar. O que está acontecendo? Então eu creio que a partir do capítulo 11, passa então a ser literal. Agora você me explica isso aí, por favor. Vou mencionar um pouquinho disso aqui. Entendam o seguinte, os outros capítulos, de fato, são simbólicos. Minha voz está... Depois do Covid ficou assim, cara, ela vai perdendo. Tá? Simbólico. Mas e agora, no capítulo 11, o que nós temos visto? Tem um ponto. Nós temos visto menção de pessoas específicas, tá bom? Nós vimos isso, né? Personagens da história, tá? É nesse sentido que não é simbólico, tá? Porque você está mencionando, você está falando fatos, quase só falta dar um nome ali para as pessoas. Só faltou isso. Nós demos com a história, né? Com a história nós demos. Mas essa parte final do capítulo 11, ela não é simbólica, mas ela é representativa. Veja, eu posso evocar alguns fenômenos, alguns títulos, para passar uma ideia. Não quer dizer que é simbólico. Tá? Quando eu passo essa ideia aqui de inundação, por exemplo, não estou achando que está quente, não? Só uma perguntinha aí. Fechou atrás aí. Avalia aí, se quiser, pode abrir. Tá? Entenda o seguinte, quando eu estou falando de inundação, eu não preciso buscar uma chave para entender isso. A ideia para mim é clara. Eu estou fazendo um movimento, eu estou tomando conta de outra parte, eu estou inundando. Mas veja, em vez de eu falar assim, o Rei do Norte começou a lançar ideias combatendo o Rei do Sul e foi tomando posição no cenário internacional, nas mídias, e ele foi ganhando espaço. Mais uma metáfora, né? Quase uma metáfora, poderia se dizer uma metáfora, tá? Então essa última parte aqui do capítulo 11 trabalha com metáforas, tá? Não símbolos. Perceberam a diferença? Você explicando. Tá? Vamos a um outro exemplo. Quando eu estou falando assim, por exemplo ali, arremeter com eles contra carros, cavaleiros, navios, eu estou falando de um movimento militar, certo? Isso é um símbolo, deixa eu ver. Lá na Bíblia, toda vez que tem um movimento de cavalo, significa então que é o homem atacando. Não, eu não preciso de uma chave para interpretar isso, percebeu? Eu estou vendo um movimento militar simbolizando uma ação hostil que está sendo feita, tá? Então, é uma metáfora, tá? Não é símbolo, é uma metáfora, tá bom? Muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que o verso 40 tem essa movimentação rápida e sutil do Rei do Sul contra o Rei do Norte e tranquila, constante, mas apertando a pressão
do rei do norte contra o rei do sul. Tá bom? Verso 41. Então agora vamos ver o detalhe disso. Ok? E aqui começa a ficar mais interessante. Quem pode ler o verso 41 para mim? Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Pessoal, o que evoca para vocês terra gloriosa? Hã? Jerusalém. Tá? Por quê? Porque o próprio Daniel já fez essa menção. Quando nas outras versões, né, nas outras linhas proféticas, ele estava se referindo a Roma, lá é mencionado que Roma conquistou uma região no norte, uma região no sul e a terra gloriosa. Então nós sabemos que Roma fez essa movimentação e encampou Jerusalém. Então ali é uma referência à terra gloriosa, a terra do povo de Deus. Tá bom? A mesma construção agora você pode esperar aqui. Quando fala aqui sobre terra gloriosa, ele está se referindo a alguma coisa ligada ao povo de Deus. Não, lembre-se que não é mais Israel literal, tá? E eu já vou dizer porque não é Israel literal. Nós vamos ver na segunda parte desse verso. Lembre-se que Israel literal deixou de ser o povo de Deus, tá bom? Então não pode estar se referindo a Israel literal, tá? Ou seja, a Israel localidade. Como é que eu sei disso? Vamos ler o resto do verso, né? Olha o que fala esse verso, agora eu vou chamar a atenção. Ele faz uma movimentação, então, contra a terra gloriosa, tá? E está dizendo que muitos cairão, porém, do seu poder escaparão. Olhem esse detalhe agora, preste atenção. Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Qual é a diferença entre essa menção dessas três palavras que eu falei? Edom, Moabe e filhos de Amon. Qual é a diferença? Tem uma diferença sutil, pessoal. Reparem o seguinte. Quando eu falo de Edom, eu posso estar me referindo tanto à localidade, tá? Lembre-se que a Bíblia utiliza isso. E Edom fez tal coisa. Eu estou dizendo que a localidade ali, aquela localidade de Edom, ou seja, o povo de Edom, tá? Ou pode estar a localidade em si, ou pode estar se referindo à raça, tá? Os edomitas, por exemplo, ok? Essa palavra Edom, biblicamente, me permite ter essas duas interpretações, ou a localidade territorial, ou o povo, tá bom? Mesma coisa Moabe, tá? Moabe, ó, Moabe, vem na tua cabeça o quê? Pode ser uma região, pode ser um povo, percebeu? Porém, o que acontece agora com o terceiro? Filhos de Amon é uma localidade? Não mais. Só pode ser um povo. Percebeu? Ora, como a gente está numa mesma estrutura literária, esse bloco, tá? Não faz sentido eu colocar três palavras, três ideias, sendo que a última é mais limitada e eu querer aplicar ideias diferentes aí. Logo, todas as referências se referem a povo, tá bom? Então, quando eu estou dizendo terra gloriosa, eu também não estou falando de uma localidade, estou falando de um povo, tá? E quando eu falo povo, mesmo que o povo deixou de existir, tenha deixado de existir, tá? Os conceitos envolvidos com aquele povo é que eu estou trazendo à cena, ou como diriam os jurídicos, né? Estou trazendo à tela, né? Esse processo em tela, é muito comum vocês falarem isso. Eu trago na tela aqui os conceitos envolvidos com esse povo. Então basta agora a gente saber assim, quem foram Edom, Moabe, filhos de Amon, para a gente entender do que está se falando aqui, tá bom? Eu convido vocês a fazer uma leitura de um texto de apoio aqui, que está em Gênesis 19, 37 e 38. Quem pode ler para mim? Gênesis 19, 37 e 38. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou de Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje.
O que está falando esse texto? Aquela história de Ló, vocês lembram? Quando Ló saiu de Sodoma, né? Saíram com ele a mulher, as duas filhas, a mulher se transformou numa estátua, né? Mas as duas filhas fugiram com ele, e lá houve um incesto, vocês conhecem a história, tá? Justamente das duas filhas de Ló é que saíram os moabitas e os amonitas, tudo bem? Vejam agora, quem é Ló? Ló era um parente de Abraão. E quem era Abraão? Pai da fé. Que recebeu o que de Deus? A promessa, fez um concerto, um pacto com Deus. Então veja, Ló estava ligado fortemente com esse pacto. E as filhas de Ló e os descendentes têm uma relação com esse pacto de Abraão. Tá? Quem que está faltando aí? Está faltando Edom. Quem foi Edom? Edom é outro nome para Esaú. Quem foi Esaú? Filho de Abraão. Irmão de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, que era quem recebeu a promessa de Deus e fez o pacto. Percebem que esses personagens e a descendência deles tem uma relação com o pacto de Abraão? Tanto Edom, né, Esaú, quanto os moabitas e os amonitas. Tá bom? Então vejam, desse ataque do rei do norte, que agora tem um caráter religioso, tá bom? Escapam quem? Aqueles que têm alguma relação com o povo de Deus. Olha o conceito que a gente está fazendo aí, tá bom? Deixa por enquanto aí, vamos avançar para o verso 42. Daniel 11, 42. Veja, continua a movimentação do rei do norte, tá? Ele está invadindo o rei do sul. 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Bom, nós já sabemos que o Egito simboliza o rei do sul aí, tá? Se você voltar, se eu não estou enganado, tem um verso aqui, tem uma referência que ele menciona o Egito, mas não vou parar agora porque a gente está com pouco tempo, tá bom? Mas o fato é que ele continua o ataque dele contra o rei do sul. E agora, olha só, ele estende a sua mão e ele faz um movimento hostil. E o Egito não escapa. Quando eu falo que o Egito não escapa, eu estou querendo dizer que quem está vencendo a batalha? O rei do norte. Tá bom? Ou seja, o Egito, que simboliza o rei do sul, não consegue resistir. Então ele está sendo derrotado, ele está perdendo a batalha. O rei do norte está conseguindo o seu intento. Vamos avançar, o verso 43. Olha agora o que ele faz. 43. Poderá saciar os tesouros de ouro e da prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Muito bem. Olha só. Ele não só faz um ataque contra o rei do sul, como ele agora, ele se apropria dos tesouros do rei do sul, tá? Imagina assim, eu sou um conquistador, eu entro na casa de uma pessoa que eu conquistei, né? Eu derrotei ele, e agora eu me sento na casa para ver os tesouros que tem ali. De quem é a posse agora dos tesouros? Do rei do norte, quem conceitualmente se sente confortável quando ele vence, ou quando ele consegue abarcar o rei do sul. Ele é um poder religioso, mas ele é um poder humanista também, já de natureza. Então, quando ele encontra o rei do sul, que é um poder humanista, ele se sente confortável. Ou, dizendo de outra forma, tá? Esse poder que deveria ser religioso, ele na verdade já é um poder religioso / humanista, de forma que ele se alinha com as ideias do rei do sul. E ele toma conta, ele se sente confortável porque ele já é humanista. Tá? Ele já se preocupa com as coisas humanistas. Tipo quando o Papa fala que Deus não tem uma varinha mágica e precisa da evolução. Aí o exemplo. Tá? O que mais? Nós vemos uma série de teólogos tentando ajustar os conceitos da Bíblia para encaixar com a ciência. Tá? Embora alguns cientistas digam, não tem condições de ciência e fé, tem alguns cientistas, inclusive, né, o Dawkins, que é um dos mais agressivos aí, ele fala, simplesmente não pode ter uma convivência entre ciência e fé, porque a fé nem ao menos é uma estrutura de pensamento válido. Ele fala isso,
Tá? Ou seja, ele nem admite que é possível. Porém, tem outros que fazem essa junção. Né? Não, Deus fez ali o Big Bang e depois deixou por conta só. Os deístas, né? Deus criou e depois deixou por conta. Uma forma sempre de tentar encaixar a ciência, né? E quando eu falo a ciência, eu estou falando a ciência, estou me referindo especificamente à ciência que não é a verdadeira ciência, tá? Por exemplo, evolucionismo, ok? Biblicamente não tem como aceitar o evolucionismo, mas hoje nós vemos religiosos aceitando o evolucionismo, dando uma contorcida, né? Não, eu espremo daqui, eu ali, aceito ali e tal, e encaixa os dois, tá bom? Perceberam que esse movimento do Reino do Norte é isso que está fazendo? Está pegando um poder que deveria ser religioso, que já é humanista, e ele se encaixa perfeitamente com o humanista. Agora, por quê? Vamos só entender o seguinte. Ele se sente confortável, ou seja, ele vence. Por quê? O que a Bíblia fala? Vamos lá para o Apocalipse rápido. Eu vou pedir para vocês uns minutinhos só para a gente conseguir fechar o tema, tá bom? Nesse Não tema vou me alongar muito. agora, pode procurar no Google os debates de Michael Behe sobre design inteligente e a teoria da evolução. Sim, perfeito. Olha só, por que esse poder religioso, ele vence o poder humanista? Dá uma olhadinha aí, Apocalipse 13, o que fala no verso 13 e 14. Quem pode ler para mim? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Bom, aqui está falando do segundo poder, da segunda besta, que vai ajudar a auxiliar a cura da ferida da primeira besta, tá? Nós vamos estudar isso lá para frente. Mas o que eu quero mostrar aqui é que essa segunda besta, com o auxílio do poder do espiritismo, vai fazer sinais diante da vista de qualquer um. Agora imagina, um ateu, tá? Se coloca, tenta imaginar a cabeça de um ateu. Ele não acredita em nada sobrenatural, tudo são leis naturais, tudo acontece por leis físicas. E Deus mesmo, se é que existe Deus, não pode violar suas leis físicas. Essa é a crença que existe por aí, tá? Então imagina a cabeça dessa pessoa quando de repente chega alguém que representa esse poder religioso, que vai fazer sinais e faz um milagre diante dos olhos dele e ele não consegue explicar. Com o auxílio do espiritismo, nós sabemos que existe, tá? O que vocês acham que vai acontecer na cabeça dessa pessoa ateísta? Ela vai se render àquilo. Mas até esses cientistas ateístas, você vai ver, por exemplo, o que a Super Interessante postava na década de 2000, assim, conseguimos pela ciência provar que existe uma alma que sai do corpo, cientistas mostram que tem energia que sai, não sei o que, o corpo fica mais leve, né? Eles começam a tentar botar um espiritismo científico. Sim, tem as várias modalidades, né? Lembre-se desse conceito, tá? Satanás, ele se utiliza de várias ferramentas para fazer o mal. E essas ferramentas não precisam concordar entre elas, tá bom? Não precisa. O espiritismo intelectual da ciência, ele pode ir em confronto com o candomblé, tá? Não tem nenhum problema para Satanás isso. Ele vai usando para cada faixa que tem, para cada público, né? É isso. Pessoal, para a gente finalizar, olha agora o que acontece. Então o rei do norte, ele se sente confortável na terra do rei do sul, tá bom? Eu só queria mencionar um ponto para vocês, que é essa fase final aqui. Ele se apodera das coisas preciosas de quem? Do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, tá bom? Egito a gente já sabe, símbolo do ateísmo. Agora, olha só, os líbios, onde vivem os líbios? Norte da África, tá? Do lado do Egito. Essa região aqui, não consigo apontar aqui, consigo? Não aparece, tá? Essa região do norte da África, que o Egito está aqui, ó, tá? Os líbios vivem aqui. E essa outra, os etíopes, tá? Vocês vão encontrar em alguma tradução como cuxitas também. Qual é a origem deles, vocês sabem? Eles vêm do filho de Cão, tá bom? Que era filho de Noé. E sabem quem é o filho de Cão? Que deu origem a essa etimologia aqui? Nimrod. Quem foi Nimrod?
O pai do paganismo. Construtor de Babel, né? Cidade ali envolvida. Vejam os símbolos atuando aqui. Novamente, nós não estamos falando dos líbios terra, nem do Egito terra, nós estamos falando de conceito que essas nações ou esses povos representavam. Ateísmo, desafio a Deus. Tá? Então veja que se Moabe, Amon, né, Edom estão juntos com o povo de Deus, né, agora nós estamos vendo o outro lado juntos também, tá, formando essa coalizão aí. Bom, vamos ver então o verso 44 e 45. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Amará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Olha só, do ponto de vista gráfico, tá? Esse gráfico que está aí, ele representa a movimentação como se fosse a movimentação física do Rei do Norte, tá? Isso vai nos ajudar a entender o conceito. Olha só, o Rei do Norte, está no norte, né? Então ele é Rei do Norte, tem um conceito aí de religioso, mas para a gente representa a dinastia ali dos antigos Seleucidas, tá bom? Esse poder, ele se desloca ao sul, ele vai até o Egito, linha de seta azul aqui, tá bom? E ele faz o ataque ao Rei do Sul. Nós já entendemos que aqui está falando tudo conceitualmente, metaforicamente, tá bom? Ele faz o ataque, porém o que acontece? Nós acabamos de ler, ele é perturbado, veja, ele está sentado confortavelmente, ele tomou conta de tudo, ele agora manda em tudo, tá bom? E ele está confortável, porém ele é incomodado por um rumor que vem da onde? Do Oriente. Olha aqui, um rumor que vem de Jerusalém, que está a oriente do Egito, tá? E ele sai então para combater esse rumor. Notem que agora a seta vermelha não representa mais o Rei do Norte, por isso que ela é vermelha, tá? Representa o Rei do Norte mais o Rei do Sul. Ou seja, esse poder dito religioso que era humanista, que agora se somou aos poderes humanistas. E todos eles vão fazer o quê? Metaforicamente, combater Jerusalém. Combater quem? O povo de Deus. Tá bom? Essa é a batalha final que vai ter. Isso está descrito em outros termos, mas bem descrito no Conflito dos Séculos, capítulo 35 até o 40, se vocês quiserem ler. É esse combate final que é dito aqui. Última coisa de hoje, para vocês saírem tranquilos, tá bom? Qual é o alarme que perturba o Rei do Norte / Rei do Sul? 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, especificamente aquela que é repetida no capítulo 18 de Apocalipse. Último texto de hoje. Apocalipse 18. Olha o que fala lá. Com toda a ênfase. Pode ler, alguém lê para mim do 1 até o 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, a terra se iluminou. Olha só, a terra se iluminou, isso perturbou o Rei do Norte, tá bom? Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, convívio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram às custas de sua luxúria. Só um minutinho. Perceberam aqui? Babilônia é o Rei do Norte, de certa forma, né? E os mercadores, os reis, os comerciantes representam o Rei do Sul. Ali, representam, tá? De certa forma. Veja que Apocalipse vai tratar isso um pouquinho diferente. Eu estou fazendo uma aproximação para vocês, só para entender agora. Fecha aí o verso 4, Sheila, por favor. Ouvi outra voz do céu dizendo: tirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Vocês acham que o Rei do Norte / Rei do Sul tem motivo para ficar alarmado? Surge um poder mundial que ilumina a terra toda, dizendo assim: pessoal, isso aí é Babilônia, a Babilônia está caindo, vai receber o furor de Deus, sai daí, sai dela, povo meu. Tá? Ou seja, um poder que anuncia a palavra de Deus no mundo inteiro perturba o Rei do Norte e ele sai com fúria para combater. É aí que ele arma as tendas dele aonde? Entre o mar e Jerusalém. Ali, ó. Tá? Olha, veja que
o gráfico que é descrito aqui é fácil da gente compreender pelas metáforas, tá? Ele arma sua tenda exatamente entre o grande mar, né, que pode representar os povos, e Jerusalém, representando o povo de Deus. Perceberam? E aí o povo de Deus está cercado, vai ser cercado por esse poder. O que vai acontecer agora? Ele vai se salvar, o povo de Deus vai se libertar? Capítulo Não percam o próximo sábado, tá?